Para nós ganharmos dinheiro, nós precisamos pensar no todo. Quando você pensa no todo, o dinheiro vem. Quando você só pensa em si, o dinheiro não vem. Ou quando você quer muito, eu quero muito dinheiro, quero muito que o dinheiro chegue para mim, ele não vem. Se você tem algum problema renal ou até mesmo se você fica muito inchado, tem excesso de peso, mas é muito pelo inchaço, procure na sua vida se você não passou por algum momento, né, de escassez financeira, de perda de dinheiro. Não, mas isso faz muito sentido, cara. Porque depois que eu atingi minha independência financeira, eu nunca mais tive pedra nos rins, olha só. Olha só, Viu? é mudando o ambiente mental que você se cura. Você não precisa necessariamente mudar o ambiente, sua casa, porque a sua casa, primeira casa é o seu coração, né? E depois é sua mente. Então, quando você muda a sua mente, tudo muda. Eu acredito muito que o que mais deixa as pessoas pobres não é a falta de dinheiro. Não. É falta disso, né? Saber lidar com as suas emoções. Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast para você, investidor Profad, que quer chegar na sua independência financeira. E aqui nós vamos falar hoje com uma convidada ilustre. Estou aqui com a Dalila Machado. Ela que é terapeuta, mentora de terapeutas e os ensina a encontrar a raiz emocional de qualquer sintoma a partir do primeiro atendimento através do MPC, que é o método Procure Cicatrizes. Dalila, um prazerzaço ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao Profadcast, viu? O prazer é todo meu, Renan. É um prazer também falar com todos vocês, a sua audiência, né, os investidores ou futuros investidores que estão pensando aí em ser eficaz e efetivo, né, nesse mundo dos investimentos. Que massa. Então, hoje, você pode estar pensando aí, nossa, o que nós vamos falar aqui, né? Eu não sou terapeuta, eu não sou isso. Nós vamos falar de algo muito profundo, né? Porque dinheiro é muita relação com emoção. E eu não conheço ninguém tão especialista quanto você. E a gente trocando uma ideia, eu falei, Dalila, vamos juntar dinheiro com emoção? Assim, nossa, tem muita coisa aqui pra falar. Mas antes eu queria que a galera te conhecesse. Fala um pouquinho, né? Quem é a Dalila, né? Por que você tá aqui? Como é que você virou mentora de terapeutas? Fala um pouquinho da tua trajetória de sucesso. Ok. Então, Renan, na verdade, assim, eu sempre fui uma terapeuta nata, né? Eu não sou psicóloga, mas eu sou terapeuta e eu falo que, assim, a terapia é uma missão de vida, né? E eu sempre gostei muito dessa coisa de olhar para o emocional. Então, eu comecei o meu mundo, a minha carreira, sendo fisioterapeuta. E aí, na fisioterapia, eu percebia que as pessoas estavam doentes não porque elas tinham tido entorse ou até mesmo um problema de coluna. Enfim, qualquer problema de ordem física, eu percebia que as emoções, quando a gente conversa lá na fisioterapia, você fica muito amigo, né, das pessoas, e aí as pessoas vão te contando sobre a vida delas. E eu falava, caramba, tem muita emoção por aí, né? E aí a gente, no atendimento, eu percebia que eu ia também sendo terapeuta. E não era só o atendimento que ajudava essas pessoas, o atendimento físico, mas também o emocional, né? E aí eu fui caminhando, né, para esse lado da terapia e fiz a terapia mesmo uma missão de vida, até quando eu percebi, depois de diversos cursos, né, que eu já tinha feito aí, né, no mundo da terapia integrativa, eu percebi que eu já estava ali na minha própria metodologia de trabalho. Porque as pessoas começavam a me dar feedbacks. Dalila, eu fui em tal terapeuta que fez todos os cursos que você fez, mas ele não me falou o que você falou, né? Ele não fez essa abordagem como você fez. E aí veio a ideia de levar isso para as pessoas. Porque outra coisa que começou foi muitos psicólogos começaram a me procurar e indicar os seus pacientes. E eu falei, caramba, então eu acho que eu sou boa mesmo nisso, né? Então, enfim, foi assim que surgiu a metodologia Procure Cicatrizes. Então, a partir de 2016, eu comecei a levar essa missão, né, de autocura. Porque eu falo que pessoas curadas curam, né? Não adianta você ser um psicólogo ou ser um terapeuta, mas a sua vida está destruída, está acabada, você não olha para você e você quer ajudar os outros. Você não vai conseguir ajudar os outros se primeiro você não se transforma. Então, pessoas curadas curam e todo mundo pode, sim, olhar para suas emoções
E quem sabe, se for essa sua missão também, ajudar outras pessoas, né? E aí hoje, só para resumir um pouquinho da história, hoje nós temos mais de 3.500 alunos no mundo inteiro, né, que são terapeutas, outros estudaram para se tornar, mas apenas querem transformar ali a sua vida, a sua família e tudo mais. E aí a gente tem muito sucesso, muito resultado, né? E falando de dinheiro, né, também, com isso, depois que a gente está transformando tantas vidas, né, vem o resultado financeiro. E aí, então, a gente já faturou aí mais de 10 milhões de reais com tudo isso, né, para depois de transformar vidas. E eu falo que dinheiro não é o principal propósito, mas quando você transforma vidas, você pode sim, né, ir primeiro a sua vida, depois a vida dos outros, e tudo em consequência, quando você leva a sua missão para o todo, aquilo vem, né? Em consequência o dinheiro vem também. Que massa. Ó, já peguei vários hacks aqui. A ideia é sempre hackear a mente de pessoas de sucesso, né? Então, aqui tem muito ouro e às vezes na tua história as pessoas se identificam, acham legal, mas eles não conseguem pegar aquilo para elas, sabe? Então, eu gosto muito de trazer ali alguns highlights. E você trouxe 2 pontos muito legais que eu quero que você fale um pouquinho mais, que é o seguinte. Primeiro, você era fisioterapeuta. Isso. E aí, você depois virou terapeuta, porque você identificou ali a parte das emoções. Mas em que momento? Porque tem muita gente que quer fazer transição de carreira, ou então tá lá no seu trabalho, mas ela não tem ideia como que ela faz, como que vem se despertar, se vê uma fadinha, joga um pirim-pim-pim, e não, agora eu vou ter que ir para aquele lado. Como foi? Qual foi o principal ponto? Ou seja, qual foi o ponto de inflexão que fez você olhar e falar assim, caramba, agora eu sei que eu preciso da terapia. Porque até então, não sei se você já tinha noção da terapia ou não. Como foi essa transição até para ajudar a galera que tá, não necessariamente sendo, vamos dizer, na mesma área que você, mas talvez em outra área, mas para ver. Claro. Cara, eu tenho que estar atento a esses despertares, né? A esses sinais, Exato, né, do ambiente. O ambiente nos dá sinais o tempo todo, né? Os animais, eles, para sobreviver, eles pegam o sinal da natureza, né? Então, são os sinais que estão nos guiando o tempo todo. Na verdade, esse sinal veio ainda, né, esse sinal de mudança veio ainda quando eu estava fazendo meu 3º ano do ensino médio. Que a minha tia fazia um curso chamado Self-Healing, que é uma metodologia de um americano e tal, que ele se curou, e ele curou da sua visão sozinho, e hoje ele ensina, inclusive tem uma pessoa no digital que ensina essa metodologia que ele trouxe, né, que é o Self-Healing, a Tati Gebrael. A Tati Gebrael, que ela ensina, veio do Self-Healing, né? Ela colocou a sua metodologia, seu DNA ali, mas é o Self-Healing também. E aí, a minha tia fez esse curso e me mostrou, né, o caminho. Dalila, faz aqui em mim. E aí, tudo que ela aprendia, ela me ensinava para eu poder fazer nela, para ela ver se funcionava. Ela falava, filha, isso aqui dá para você. Pronto, ok, fiz a fisioterapia, fui fisioterapeuta, mas depois que terminou a faculdade, eu comecei a fazer alguns cursos de terapias integrativas. Intuitivamente, assim, veio a intuição e eu fui fazendo porque eu me encaixava ali naquele lugar. Eu sempre fui uma pessoa, Renan, que eu nunca fui de entrar na caixinha. Pronto, eu acho que esse é o nome. Eu nunca fui aquela pessoa presa na caixinha. Você tem que fazer assim, assim, assado. Eu sempre fui uma pessoa... Não, eu posso fazer diferente. Eu sempre gostei de fazer coisas diferentes para transformar vidas. E aí, então, como eu entrei nesse mundo da integrativa, eu começava a juntar os meus conhecimentos dentro da fisioterapia. E aí, como eu falei, as pessoas começavam a ter muito resultado. Só para você ter uma ideia, eu trabalhei numa clínica lá no interior do Maranhão, né? E lá eu tinha 15 minutos para cada paciente. 15 minutos. Com 15 minutos de fisioterapia, é impossível você ter resultados. Só que eu tinha muito resultado lá. Atendia 30 pacientes por dia. Então, imagina se atender 30 pacientes de fisioterapia por dia. Então, eu tinha 15 minutos, eu fazia ali uma coisa rápida, mas especialmente eu percebia que eu ia no ponto certo da vida dela, né? E elas começavam a me contar coisas, e aí eu começava a orientar, olha, faz isso, faz aquilo. Eu era uma ouvinte.
E aí as pessoas, nossa, é isso, faz muito sentido, né? E tudo mais. Mas já usando a terapia, Já enquanto você estava usando... fazendo fisioterapia. Exatamente. Legal. E aí eu percebi que eu tinha muito resultado. Com 10 sessões, eu já dava alta. Ela não precisava mais voltar lá. Então, não era só a fisioterapia, né? Era muito mais do que isso. Então, foi por isso que depois, né, eu abri uma clínica lá em São Luís, me aprofundei mais nos conhecimentos, né, da terapia. Eu fiz vários cursos, assim, investi muito na minha carreira, porque eu acho que isso é importante. Às vezes, eu falo assim, ó, você tem muita intuição. Só que, imagina um livro, né? Um livro. Você, eu, somos um livro. Até que esse livro seja lido, você não tem bagagem suficiente. Esse livro está ali paradinho, ele não tem serventia. Então, ele só serve para ser um livro. Então, imagina, se eu não tivesse bagagem suficiente, se eu não lesse, né? Se eu não me colocasse à disposição para aprender tantas ferramentas, eu não poderia utilizar todos os meus dons, os meus talentos para fazer aquilo acontecer. Então, eu acho que a principal lição que qualquer pessoa pode ter para ter ideias é ela procurar, né? Ela procurar ferramentas, ela procurar cursos, ela procurar tudo que faça ela fugir da caixinha. Porque e hoje eu sou fisioterapeuta, mas eu estudo sobre tudo. Eu estudo sobre marketing digital, eu estudo sobre dinheiro, eu estudo sobre como gerenciar o dinheiro, eu estudo sobre como você melhorar suas headlines, né, seus conteúdos que vendem, eu estudo sobre venda, eu estudo sobre tudo. Ou seja, quanto mais você abre a sua caixinha, mais você pode, né, se inspirar e trazer ideias novas, né, para os projetos que você quer de vida. Total. Então, vários insights aí, ó, para você que tá aí na dúvida de como que eu descubro, né, essa intuição. Às vezes vem muito antes da tua profissão, né? E você só precisa continuar seguir muitas vezes a intuição mesmo, né? Um desejo forte daquilo. Então você falou, o ambiente nos dá sinal o tempo todo. Que top. Então, ficar antenado pros sinais do ambiente. E você não ficou presa na caixinha, então você sempre quebrou, a gente chama muito aqui de quebra de padrão. Né? Pensar fora da caixinha, quebrar esse padrão é um dos pilares do nosso método. Porque você vem seguindo um padrão. Quando você quebra aquele padrão, você vai para um outro lugar que ninguém da tua família acessou ainda. Então você precisa quebrar esse padrão. E você investiu muito na sua carreira. Então, o melhor investimento, quando me perguntam, eu falo, é você. E você, não tem para onde fugir. E outro ponto da tua história que você falou aí no final, muito legal, que você, né, terapeuta, normalmente as pessoas da área de saúde, elas têm uma dificuldade em... Elas querem ajudar tantas pessoas que às vezes elas não se sentem merecedoras de receber dinheiro. Demais. Né? E quando eu falo receber dinheiro, não é... Não, me paga só para eu conseguir dar passagem. Me paga só para eu me manter. E ninguém quer enriquecer. Parece que é um negócio sujo, feio, né? E como que a gente consegue, já entrando agora, vamos dizer, no conteúdo do nosso podcast, como que uma pessoa, independente da área que ela esteja, ela tem um pensamento de que ela gosta de ajudar as pessoas, assim como eu, como você. Só que a gente também gosta de ganhar dinheiro. Sim. A gente gosta de fazer dinheiro porque a gente entende que a gente contribui muito mais, a gente aumenta a nossa estrutura, a gente entrega muito mais quando a gente está sendo bem remunerado. Então isso é um ciclo próspero, né? E como que você acredita que a pessoa pode lidar com isso? Ou se tem alguma coisa para a pessoa trabalhar melhor? Porque tem muita gente que tem isso. Cara, o nível de merecimento é tão baixo que ela nem percebe. E às vezes ela, sabe, quando você... eu quero te dar uma Natal. Chega no finalzinho de ano, toma aqui uma gorjeta, algo além. Não, precisa não. Não, que isso? Não, assim me ofende, né? Muita gente que faz isso. Como que a gente quebra isso para ajudar a galera que tá ouvindo e assistindo a gente? Isso é chamado de trava financeira, né? Na verdade, quando a pessoa tem essa dificuldade de ganhar, dificuldade de reter, dificuldade de gastar, né? Isso se chama uma trava financeira. Trava financeira não acontece só quando você tem dificuldade de ganhar dinheiro, mas a dificuldade de gerenciar o todo e de se sentir merecedora, né? Então, assim, como que nós fazemos para destravar o financeiro? Nós precisamos primeiro olhar de onde isso veio, né? Porque muitas vezes isso vem lá dos pais. Os pais que talvez ganharam e perderam muito dinheiro. Ou uma mãe ou um pai
que gostavam muito... Nossa, Dalila... E aí eu vou começar a falar agora de casos, tá? Porque eu acho que é muito interessante que as pessoas às vezes se veem nos casos. Então, às vezes as pessoas falam assim, Dalila, a minha mãe, meu pai, ele assim, ó, a nossa mesa era farta e tudo mais, mas ele tinha pena de gastar dinheiro com a gente. Só que para as pessoas da rua, para os amigos, eles davam tudo. Mas para a gente, eles era só ali o necessário, o suficiente, nunca tinha. Ou seja, eu não mereço ter, né? Eu mereço dar. Eu posso dar, mas eu não mereço ter. Outra coisa que acontece, pessoas que ganharam muito, muito, muito dinheiro, o pai ou a mãe que ganhou muito dinheiro e em um certo momento acabou o dinheiro. E quando acabou o dinheiro, com a falta de dinheiro, tinham muitas brigas dentro de casa, muitas brigas no lar. E quando isso acontece, né, as pessoas brigam muito, aí as pessoas começam a pensar assim, os filhos, né? Dinheiro é ruim, porque por dinheiro os meus pais brigam. Então isso, na verdade, é uma mentalidade inconsciente, né? Não, a pessoa não tem consciência do porquê que ela não é aberta ao financeiro, do porquê que ela apenas vai seguindo um fluxo e vai tendo as suas justificativas. E aí cada um, não, é porque eu gosto mesmo de dar. Nossa, é porque não, eu não preciso de tanto, né? E aí quando nós vamos pesquisar com mais profundidade, a gente vê que tem muita raiz aí, eu chamo de raiz emocional. Tem muita coisa aí por trás, enraizado, que está impedindo da pessoa, né, pensar além. Pensar que e o dinheiro, assim, eu sempre falo, para nós ganharmos dinheiro, nós precisamos pensar no todo. Quando você pensa no todo, o dinheiro vem. Quando você só pensa em si, o dinheiro não vem. Ou quando você quer muito, eu quero muito dinheiro, quero muito que o dinheiro chegue para mim, ele não vem, porque você está pensando em si. Agora, como você falou, quando o dinheiro, você pensa que, nossa, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ter mais colaboradores e eu vou transformar mais vidas e eu vou ter uma estrutura melhor para divulgar para as pessoas essa minha missão e aí eu vou conseguir fazer também doações, enfim, eu vou servir ao todo. Então, ou antes de vir o dinheiro, eu também sirvo ao todo, eu sirvo as pessoas, né? Quando você é dona de uma loja de roupa, por exemplo, você não está só vendendo uma roupa, você está vendendo uma oportunidade, por exemplo, daquela pessoa, dela se sentir melhor, se sentir com a autoestima lá em cima, porque tá com aquela roupa bonita, por exemplo. Então, ninguém é um vendedor, a pessoa está transformando vidas. Então, acho que isso é o resumo, assim, para você ganhar dinheiro, é servir ao todo. Nossa, então, ó, servir ao todo. E aí isso serve para qualquer área, qualquer pessoa, seja você CLT, ou seja, CLT, servir ao todo é o quê? Você entregar mais para sua empresa que você trabalha. Né? Você ajudar mais como se você fosse o senso do dono mesmo. Você que é empreendedor, quantas pessoas mais você pode impactar? Né? É aquele lance de tira o dinheiro do olho que o dinheiro vai pro seu bolso. Né? Total. Exato. Muito bom. Então, ó, essa daí já quebramos, né? E tem algum caso, Dalila, assim, que o dinheiro pode mexer com a nossa saúde física e mental também, assim? Total. Ontem eu estava fazendo justamente vídeo sobre isso, né? Antes eu queria que você falasse um pouquinho o que é liquidez? O que é quando uma pessoa... Não, vou falar primeiro e depois a gente vai batendo um papo aqui que eu acho que fica bem legal. Dinheiro é que nem líquido pra gente. Quando se fala liquidez numa empresa, isso quer dizer que a empresa está equilibrada, não é? Quando está líquida, né? Quando tem liquidez uma empresa, enfim, uma casa. Dinheiro pra gente é líquido. Líquido... Para que serve o líquido? O líquido, todo mundo sabe que a água é uma das coisas mais importantes para o nosso corpo, né? Isso é sem dúvida. Então, você pode até passar fome, mas se você tem água por bastante tempo, mesmo que você fique em jejum, né? Você pode ficar só tomando água que você sobrevive ali por muito tempo. Dinheiro também é a mesma coisa para o nosso cérebro. Então, dinheiro para o nosso cérebro é líquido, é vida, né? E aí, por que eu estou falando de líquido? Porque, geralmente, as pessoas que têm problemas financeiros, elas fragilizam os rins. E aí tem pedras nos rins, tem
qualquer tipo de ordem de problema renal, né? Ela pode ter, por exemplo, uma deficiência renal pequena ou grande, né? Grave ou não. Ela pode ter inchaço no corpo por acúmulo. Quando eu tenho um inchaço, eu estou acumulando líquido extracelular. E geralmente esse acúmulo vem por causa de uma escassez em alguma coisa. Então, se você perde dinheiro ou se você já perdeu muito dinheiro e agora está ganhando, você pode ter problemas renais. Então, você que está escutando a gente agora, né? Se você tem algum problema renal ou até mesmo se você fica muito inchado, tem excesso de peso, mas é muito pelo inchaço, procure na sua vida se você não passou por algum momento, né, de escassez financeira, de perda de dinheiro. Então, basicamente, as perdas financeiras que a gente fala de, assim, ó, tudo desaba. Quando é que tudo desaba? Quando, por exemplo, eu tinha uma empresa, né, e essa empresa tinha muitos funcionários, de repente começou a dar problema financeiro. E aí eu tive que demitir muita gente, tudo desabou. Então, os rins, como eles gerenciam a coisa mais importante, que é a água, o líquido, quando eu perco dinheiro, eu estou perdendo tudo. Meu Deus, eu perdi minha empresa, tudo está desabando. Então, eu estou perdendo liquidez, né, na empresa, por exemplo. E aí, por isso que eu perguntei, o que é liquidez, né? Porque isso pode ter muito a ver, assim. Então, sempre quando você pensar nos rins, pensa em dinheiro também. Que massa. Que deve estar acontecendo alguma coisa. Que top. Então, se você está com problema renal, vai ser investidor Profad que vai resolver, tá? Exatamente. Você vai aprender a saber lidar melhor com dinheiro, né? É. Não, mas isso faz muito sentido, cara. Porque depois que eu atingi minha independência financeira, eu nunca mais tive pedra nos rins, olha só. Olha só. Viu? Olha, a minha mãe, Renan, nós somos do interior do Maranhão, hoje eles moram nos Estados Unidos, né, meus pais. Foram lá, ilegais e tudo mais, por dificuldades financeiras. E minha mãe tinha duas coisas, dor de cabeça e enxaqueca, e é claro, eu tô falando dos rins, mas pode ser também que tenha outros tipos de problemas que estão relacionados, né? Mas a minha mãe tinha dores de cabeça e enxaqueca e muita dor nos rins. Ela falava, eu tô com muita dor nos rins. E aí ela fala, eu tenho que tomar muita água, mas não tem nada a ver. Não tem a ver só com a água. É claro que você tem que tomar água. Mas eles tinham muita dificuldade financeira. E aí, quando chegou nos Estados Unidos, acabou a dor de cabeça e acabou também os problemas renais. Que massa. Então, ó, bebam bastante água e façam bastante dinheiro. E saibam lidar com dinheiro. Né? Exatamente. Incrível. Uau, que aula. E, Dalila, tem muita gente que, assim, por experiência própria, né? Eu sei que as emoções são fundamentais pra gente lidar com dinheiro e, sobretudo, pra gente investir. De maneira geral, como que a pessoa pode trabalhar as emoções para ela investir e ir subindo de nível? Por quê? Eu acompanho alunos e muitas pessoas têm uma barreira para começar a investir. Aí tudo bem, a gente sabe que o medo e tudo mais, a gente vai trabalhando, mas tem outras barreiras. A pessoa que já quebrou a barreira do medo e aprende a investir, ela fica, por exemplo, só nos investimentos mais conservadores. Tesouro direto, renda fixa e tal. E algumas pessoas travam ali, mesmo com patrimônio grande, e não vão para a bolsa de valores para dar o próximo passo. Depois não vão para... Ou seja, sempre tem um próximo passo. Como que a gente lida e como que a gente pode trabalhar, ou seja, ajudar essas pessoas que estão travadas, seja em qualquer nível, seja para começar a investir, seja para ir para um próximo nível de investimento? Como que a gente lida com isso? Isso tem as duas coisas, né, que você falou. Uma limitação, né? Limitação é como se a pessoa tivesse limitada e não pudesse mais. E essa limitação é por uma coisa principal que acontece: falta de confiança. Geralmente, quando a pessoa não tem confiança, né? E aí, quando a gente está falando, ela não quer dar o próximo passo, ela tem medo porque ela não confia. Tá, Dalila, isso é simples. Não é tão simples assim. Por que ela não confia? Porque aconteceu alguma coisa na vida dela e principalmente ali na infância, com falta de confiança. Eu falo que na infância nós temos 4 vasilhas principais. Por que eu preciso ir para esse lugar da infância? Porque
o que nós vimos ali na infância nos eleva ou nos deixa ali limitados por medo. E aí nós temos a vasilha da confiança, a vasilha da conexão, a vasilha do valor pessoal e a vasilha das paixões. Então, a primeira é a confiança. Eu chego num lugar, num ambiente, na minha casa, né? Ou seja, eu nasci e esse mundo é confiável, os meus pais são confiáveis, o meu pai é confiável, minha mãe é confiável. Pronto. Aí está a origem do medo. Por que eu não subo de nível? Por que eu fico limitado? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu não confio. E aí depois eu venho para mim. E eu tenho confiança em mim. Por que eu não tenho confiança em mim? O que eu posso trabalhar em mim para gerar mais confiança? Aí vem a segunda coisa, amor. Amor, quando eu só ganho dinheiro se eu mereci receber amor. Será que eu mereci receber amor? Será que eu recebi amor dos meus pais como eu gostaria de receber? Aí agora nós somos adultos. Então, será que eu estou me dando o amor necessário que eu preciso? E se eu mereço ganhar dinheiro, eu mereço me amar mais. Eu mereço mais ser amada. Aí, isso não, com certeza, se essa pessoa tem uma limitação, ela tem uma limitação em vários níveis da vida dela, da carreira, dos relacionamentos. Então, ela não sobe por falta de merecimento. Então, a origem disso é a falta de confiança, a falta de merecimento. Então, a pessoa precisa olhar para ela. Se ela acha que isso realmente está impedindo ela subir de carreira no geral e investimento também pode ser uma carreira, né? Que a pessoa pode ter muita liberdade, né, financeira. Então, ela precisa, quem sabe, fazer um processo terapêutico para que ela consiga olhar para isso. Ah, Dalila, mas a minha terapeuta não sabe porque nem todo terapeuta sabe lidar. Não porque ele não estudou e nem é bom. Mas é que alguns terapeutas não sabem identificar a raiz. Mas você já pode chegar lá na terapia e dizer, olha, eu quero trabalhar com a minha falta de confiança, minha falta de amor. Ou então você olha para você. Como é que eu olho para mim, Dalila? Eu vou anotando tudo o que aconteceu na minha infância que eu não tive confiança ou eu não me senti amada. Pode ser, minha mãe dizia que me comparava o tempo todo. Meus pais me comparavam. Ah, teu irmão é melhor do que você. Ah, fulano de tal da escola é melhor que você. Você nunca faz as coisas necessárias. Então, vai anotando. Para quê? Para você ter consciência. E se eu tenho consciência, eu me curo. Eu me libero. Só isso. E aí, como que eu anoto a falta de confiança? Os meus pais, meu pai traía minha mãe traía meu pai. Meus pais me prometiam muitas coisas e nunca cumpriam, falta de confiança. Então, eu vou anotando tudo o que aconteceu na minha vida até hoje, e aí, certamente, isso se estende para os relacionamentos, porque o nosso primeiro relacionamento com pai e mãe define também muito os nossos relacionamentos com as outras pessoas, não só relacionamento de casal, né? Então, eu vou anotando tudo isso, tenho consciência e libero. Simples assim, simples assim. Que massa. Olha que isso não é nenhuma aula, isso aqui já é uma terapia, né? Literalmente, que massa. Ó, já vale aí o teu like, deixa o teu like, se inscreve no canal e aperta no sininho para receber a notificação, você que tá no YouTube. Quem tá no Spotify, já, segue a gente, não esquece de mandar também avaliar no Spotify, dando 5 estrelas, que isso é importante pra gente levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Dalila, que aula, que terapia, que incrível, né? Tô até aqui pensando, né? Eu falo pro pessoal, eu perdi 15 quilos de gordura de 2022 pra cá, de gordura. Então, assim, é como se fosse uma filha minha saiu de dentro de mim. Literalmente, porque a minha filha tem 14 quilos. É uma coisa sobre gordura pra falar sobre... Isso é legal, ó. E aí, cara, é o que você falou, a autoestima muda, né? Quando você se olha diferente, você gasta melhor também. Porque uma coisa você gasta por impulso, muito ligado à emoção. Ah, vamos dizer, vou falar do homem. Ah, eu tô feio, eu tô não sei o quê. Aí o cara vai pro bar tomar cerveja. Aí o cara vai pra não sei onde, come chocolate. Aí eu não sou de cerveja, então eu era muito de fast food. Cara, vou pedir alguma coisa pra comer, vou pedir alguma coisa. E aí ia naquilo. Hoje, cara, às vezes eu tô com vontade de comer um Mac, aí eu passo em frente e eu falo,
Cara, mas isso aí vai voltar pro Renan gordinho de antes, né? É o Renan bolacha que eu falo. Não, vambora. Então você consegue lidar melhor, né? Com as suas decisões, com os seus gastos. E aí você compra uma roupa melhor, porque veste melhor. Você fala, caramba, tá vestindo melhor, né? Não tá tão marcado. Não tá... Então isso tudo muda. E você começa a querer ter mais dinheiro pra quê? Pra aproveitar mais. Então isso aí total sentido. E você começa a se amar mais. E quanto mais você se ama, mais dinheiro você merece receber. Total. E assim, eu acredito que mais você consegue ser próspero Sem em dúvida. relação a ajudar outras pessoas. Tem um caso que a gente fez agora no final do ano mesmo, né? Com a galera que trabalha com a gente. Eu tenho trabalhado muito o nível de merecimento deles. Por quê? No 1 a 1 que eu faço com a galera, a maioria não sabe nem qual é o sonho deles. A galera não tem sonho. Então, é difícil. Então, eu tô instigando a galera. E o que eu fiz? Eu falei, ó, pessoal, comprem o melhor panetone que tiver e manda pra casa de cada um. O melhor, não importa quanto seja. Cara, tinha que ver a galera. E eu perguntei depois de uma reunião, eu falei, e aí, vocês curtiram? Caramba, e tal. Eu falei, quem já tinha comida? Aí, tipo, ninguém tinha comida. E quem compraria? Cara, eu sempre quis, mas era muito caro. Aí não sei o quê. Só que assim, é caro, sei lá, pô, R$180. É caro pra um panetone. Mas só que as pessoas estão olhando pro panetone. E não pra experiência e o nível de merecimento que elas estão levando. Exatamente. E aí muitos falaram assim, muitos não, uma pessoa falou assim, eu já comprei, só que pra dar pra uma outra pessoa. Olha que forte. Ou seja, ela não tem nenhum nível de merecimento que eu mereço. Não, mas a Dalila merece, que ela, porra, é incrível. E eu não vou dar qualquer coisa pra ela. Ou seja, ela reconhece outra pessoa, mas não se reconhece. E aí eu tenho trabalhado muito isso. Por quê? Porque quanto mais próspero tiver o meu time, mais prósperos vão ser os negócios. Né? Então é muito sobre isso. E eu fiquei surpreso, né? Porque eu tenho um grupo de mentoria, que é o Diamond, que a gente faz experiências de milionários, justamente para quebrar essas barreiras. E é unânime, assim, a galera... Cara, a gente foi num restaurante que a água era R$9 e era em lata. Eu nunca tinha visto água em lata. A galera falou, cara, não deu nem vontade de beber água. Eu falei, cara, eu vou levar para casa, né? Então isso tudo trabalha muito a parte emocional. E muita gente que é cético... Eu sou engenheiro de formação, então eu era um cara muito cético. E o que me fez enriquecer? Não foi o dinheiro. Olha que louco. Por quê? Eu já ganhava bem. Trabalhava em plataforma, viajava para vários países, ganhava bem. Só que o que me fez enriquecer foi eu virar a chave e entender como que o meu emocional lida com o dinheiro. Que é essa quebra de padrão. Que é muito sobre isso que você falou. E algumas coisas estão caindo a ficha aqui, que é, por exemplo, comecei a cuidar da minha saúde. Não pensando em ganhar mais dinheiro. Não. Mas vem de... Né, acabei de descobrir aqui que vem de lambuja, né? Mas porque cuidar da minha família. Ter mais vitalidade. Ter mais qualidade de vida. E naturalmente o dinheiro, ele vem mais. Sem dúvida. E às vezes, e isso aqui é pra você que é a pessoa mais cética. Você tá pensando assim, cara, nada a ver. Tem sempre aquela pessoa, nada a ver. Aí eu vou ser bem sincero com você. Se você já tiver R$1 milhão na tua conta, beleza. Pode até ir embora e não tem nada, não faz sentido isso aqui. Você já sabe como ganhar dinheiro, você já tá lidando com suas emoções, ok. Mesmo de forma intuitiva, mas você tá sabendo. Mas se você não tem R$1 milhão na tua conta ou não tem independência financeira, abre um pouquinho a tua mente. Porque é nessa hora que você abre a tua mente, você vai começar a abrir a porta da tua corretora, do teu banco, do teu bolso, da tua família para entrar dinheiro. Porque até então você tá fechado. Você não tá liberando para ele entrar. Quando você abre a tua mente, você vira um imã de dinheiro. E você começa a atrair dinheiro. Né? Mas eu fiquei curioso sobre a gordura. Quero falar sobre a gordura porque eu falei muito dos rins, né? Só que tem uma outra coisa. A gordura, ela serve para quê? Nosso corpo. Ela serve para nos proteger, certo? Tanto que a gordura, ela fica sob a pele e sobre os músculos. Ou seja, ela é para proteger de pancada, para proteger também contra o frio. Se eu tô com frio, a minha gordura, ela serve para minha proteção. Então, a gordura é essencial. Ponto. Isso é indiscutível. Só que não excesso de gordura. A gordura ali, tranquilinha, normal, em níveis normais, né? E quem gerencia a nossa gordura, né? A gordura do nosso corpo, é o fígado. O fígado e a vesícula biliar. O fígado, basicamente, tem uma relação emocional com carência. Então, o quanto que eu me sinto carente na minha vida, eu acumulo gordura. E aí eu não só acumulo gordura, mas eu acumulo compras, eu como demasiadamente, isso também pode ter uma relação, porque eu senti falta.
E aí eu sempre falo, todo excesso esconde uma falta. Qualquer excesso. Todo excesso esconde uma falta. Excesso de gordura, excesso de compra, compulsão alimentar, excesso de drogas, tudo esconde uma falta. Então, e aí isso serve também para você que gasta demais, né? Se você está gastando demais, isso está escondendo uma falta que você está tendo. Talvez uma falta no seu relacionamento, uma falta que fez, né? Lá o seu pai, sua mãe fez falta para você e aí você nem tem consciência disso. Você vai trazendo e atraindo pessoas que te deixam no estado de carência, carência emocional, carência afetiva e tantas outras carências, né? E aí, assim, isso é uma coisa muito importante, relevante para vocês que são investidores ou não, para vocês se observarem mais ainda. Nossa, quais são as faltas? E aí, falta de dinheiro também faz com que você acumule gordura ou tenha... E aí, por isso que a gente vê muita gente que está perdendo o emprego ou está com algum problema aí na sua empresa, ou enfim, está com dificuldades. E ela começa a ter ansiedade e começa a ter compulsão alimentar. Ah, é porque eu estou ansiosa. Não é porque você está ansiosa, porque você está perdendo. E aí, para que a gordura serve? Para que eu retenha, para na hora que fica difícil, né? Aí a gente vai lá para os animais, né? Os animais retêm. Quando o inverno chegar, ele ter ali o suficiente. Então, as pessoas acumulam como se fosse assim, um medo de falta. E aí tem uma outra coisa. Uma vez eu atendi uma pessoa aqui, e aí é uma outra lição que eu quero dar para vocês que estão assistindo. Atendi uma pessoa do Rio, né? Muito querido. Atendi 2 pessoas. Um cara que era um bilionário e esse que era daqui do Rio. Eu conto a história dele porque ele liberou para eu contar, assim, ele se apaixonou, um cara muito cético, né? Evangélico e tudo, mas também muito cético porque ele só acreditava que Deus, né? A igreja, mas Deus não estava conseguindo alcançar os níveis que ele queria de cura. E ele tinha esses 2 casos, e os 2 se curaram com uma sessão, com um atendimento, e eles tinham uma tal de síndrome metabólica. O que é isso? É quando os seus níveis de colesterol, de triglicérides vão lá para cima, independente da quantidade de comida que você coma. Você pode não comer nada, mas seus níveis vão lá para cima. E ele estava com mais de 1.000 de triglicérides. E isso é assim, quando a pessoa tem isso, ele tem... como é que é o nome? Pancreatite. Ele tem pancreatite. E essa pessoa aqui do Rio, né? Ele já tinha sido internado mais de 20 vezes. Mais de 20 vezes. Um cara que ganhava muito bem. Mas qual era o problema que estava relacionado no caso dele? Ele tinha que ter muita gordura, né? Emocionalmente, isso estava ligado. Eu tenho que ter muita gordura para dar conta da minha família. Ele não ajudava assim muito financeiramente os pais, mas ajudava. E também ele era aquele cara que resolvia tudo para os pais. Tinha um irmão que dava problema e ele que ia lá resolver a situação. Ou seja, eu tenho que ter gordura para toda a minha família. Então, se eu tenho que ter muita gordura, só para mim não está suficiente. Então, ele aumentou muito os níveis de gordura. Em uma sessão, a gente detectou isso. E o que ele precisava mudar? Dalila, mas como assim? Você só investiga e trata? Sim, investigo e trato. Mas como que eu trato? Mudando o ambiente. E qual ambiente? O ambiente mental. É mudando o ambiente mental que você se cura. Você não precisa necessariamente mudar o ambiente, sua casa, porque a sua casa, a primeira casa é o seu coração, né? E depois é sua mente. Então, quando você muda a sua mente, tudo muda. E qual que é a transformação que ele precisava ter? Eu posso, sim, ajudar a minha família, mas eu preciso ter gordura para mim somente. E se eu precisar, né, de mais, eu conto com a ajuda dos outros. Eu não preciso sozinho ser a estrutura da minha família. Então, isso é muito importante, principalmente para vocês que estão nos assistindo,
que são arrimos de família, que são pessoas que gostam, né, de ajudar todo mundo. Não, eles precisam de mim. E se eu morrer? Se você morrer, a coisa vai continuar acontecendo, as pessoas vão continuar vivendo e eles vão dar conta sozinhos. Então, assim, um aprendizado sobre gordura, sobre excesso, sobre falta, sobre você ter que ser o excesso, né? Então, eu acho que isso é muito relevante também, a gente olhar para isso com outros olhos. Caramba. Alguém se identifica com isso, pessoal? Coloca nos comentários aí se você se identifica com isso. Porque eu me identifiquei total. Total. E assim, as chaves vão virando exatamente em alguns marcos, né? Quando eu olho pra trás, eu era um cara que eu queria ajudar todo mundo. E quando eu decidi que, cara, eu não vou ajudar todo mundo, vou ajudar quem quer ser ajudado, eu comecei a olhar pra mim. Né? E isso inclui familiares, parentes e tudo mais. E assim, eu larguei eles de mão? Não. Mas se eu queria ajudar mais do que ele queria ajuda, não faz sentido. E hoje eu olho, né? E por isso que muita gente às vezes acha, a pessoa ficou distante, ficou afastada. É natural. Ou né? então, egoísta, né? Cara, total. Muito bom. Alguém se identificou? Coloca aí nos comentários. Que massa. Uau, Dalila, que baita aula, hein? Pô, incrível. Eu aqui tô me identificando muito em várias coisas. Tem uma última pergunta pra gente já ir pros nossos finalmente. Uhum. Tem muita gente que tem ansiedade de ganhar dinheiro rápido. Sim. E às vezes acaba caindo em pirâmide, golpe, porque quer dinheiro rápido. Eu sempre falo, cara, a melhor maneira de ganhar dinheiro rápido é você indo devagar. Né? Então é meio contra-intuitivo. Mas como que a gente lida? A pessoa que tem ali... Porque todo mundo quer ganhar dinheiro rápido. Eu também quero. Se pudesse, né? Ganhar, dobrar o que eu tenho hoje, amanhã, maravilha. Mas a gente já tem uma mente mais trabalhada. Quem ali tá naquela ansiedade, às vezes, por exemplo, principalmente o método que eu ensino, é um método para você enriquecer de médio e longo prazo. Não é do dia pra noite. E eu não acredito que dá pra enriquecer do dia pra noite, né? A não ser que ganha na loteria, sorte, mas dependendo de você, difícil. Pode ter coisas externas que vão acontecer. Mas como que a pessoa pode lidar com isso? Sabendo que, cara, eu quero dinheiro rápido. E sabendo que não existe dinheiro rápido, a não ser que seja, né, de formas lícitas, não existe, pelo menos eu não conheço. Mas como que ela pode lidar para tentar virar uma chavinha ou alguma coisa que pode estar impactando para ela identificar e falar? Porque às vezes a pessoa não percebe, né? Às vezes ela tá... Não, eu não quero dinheiro rápido. Só que ela quer e tá tendo alguns impactos emocionais que tem algumas causas, algumas raízes que ela... Talvez agora você vai trazer isso e ela vai identificar e falar, cara, eu tenho isso. Deixa eu ver mesmo, será que... eu tô precisando de dinheiro rápido mesmo. Só que aí a ficha vai começar a cair. Quais são essas fichas que você pode trazer pra galera aí? Geralmente, quando essas pessoas tentam ganhar dinheiro rápido, mais elas perdem, né? Sim. Acontece muito isso, né, Renan? Porque elas não têm gerenciamento emocional suficiente para elas... e aí elas querem rápido fazer ali, né, os jeitinhos. Corre mas... para um lado, corre para o outro, vai várias estratégias e não consegue ficar em uma para ganhar, né? Exatamente. E aí, assim, eu acho que isso vem da ansiedade, né? O Brasil, o brasileiro, né? E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso acho que não é segredo para ninguém. Todo mundo, assim, isso sai mesmo nas notícias. Então, nós somos o país mais ansioso e o país mais depressivo. Ansiedade é excesso de futuro, né? Eu quero muito que o futuro chegue hoje. Ai, não, eu quero muito fazer o meu futuro hoje. Só que, sim, o futuro começa hoje. Mas se você vive o tempo todo no futuro, você não vive o seu presente como você teria que viver. Então, eu acho que... acho não, né? Acredito que a primeira coisa é olhar para dentro, né? Para quê? Primeiro, para que eu quero ganhar dinheiro? Para quem eu quero ganhar dinheiro? Por que eu quero ficar rico logo, rápido? Ou, não, eu não me identifico nessa fala de querer ganhar dinheiro rápido. Tá bom. Então, de novo, coloca de novo os seus para quês. Para quê? Para quê? Para que vai me servir? Por que eu quero ganhar? Por que eu quero ter? Eu tenho um exercício lá na minha mentoria, né, no curso para terapeutas, que eu falo assim, é o exercício de quem eu sou, né? E aí, quem eu sou? Eu sou, né, Dalila, eu sou competente, e aí é o quem eu sou, diferente de tudo que a gente conhece, que é o meu nome, né? Meu nome, Dalila, é só o meu nome, não é quem eu sou, né? E aí eu vou me identificando e eu tenho uma pergunta, por que eu sou assim?
para que eu sou assim? Para quê? Para quê? Para que mais? Para que mais? Para que mais? E aí a gente vai descobrindo várias coisas, né? E muitas vezes, quando você tem esse excesso de futuro, você não sabe nem quem você é. Você fica perdido, não sabe mesmo quem você é, para que você está aqui, por que que você quer isso, né? Para quem, o que que você está perdendo, né? O que que eu estou perdendo? Quanto vale a ausência, eu estar ausente dos meus filhos? Quanto vale eu estar... Será que os meus filhos valem 10 milhões? Será que eles valem? Eu quero muito ganhar 10 milhões esse ano. Quero muito ganhar. E aí eu faço de tudo possível e impossível. E aí eu deixo a minha família. Será que a minha família vale 10 milhões? Né? Então, eu acho que o primeiro de tudo é você saber quem você é. Saber para que você está fazendo aquele caminho, para que você está fazendo aquela história, para que você está construindo isso. Parece uma bobagem, mas não é. Quando você coloca no papel isso, você começa a entrar no estado de presença. Falei que a ansiedade é excesso de futuro, e aí você começa a entrar no seu estado de presença e entender os seus porquês, que geralmente está lá no passado. E aí você... eu sou essa pessoa e eu quero ganhar dinheiro para isso, então eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer isso de forma consciente, de forma presente e de forma saudável. Pronto. E aí, é claro, eu vou trabalhar com o meu emocional, que a gente sabe que, e a gente vê isso, eu não sou especialista em finanças e nem investimentos, sei que é o cara aí, mas eu tenho certeza absoluta que hoje em dia, o que mais as pessoas que ganham dinheiro na bolsa, o que mais elas têm é gerenciamento emocional. Gerenciar suas emoções. E quem sabe gerenciar suas emoções, ele sabe quem ele é. Ele sabe aonde ele quer chegar e ele sabe com quem são as pessoas que ele quer chegar, com quem que ele quer estar lá quando ele chegar naquele lugar. Então, acho que é o estado de presença, o estado de consciência e gerenciar suas emoções, né? Tranquilo, calmo. A forma melhor de você fazer isso hoje? Respirar. Eu sinto na frente do computador, se eu quero fazer um investimento na bolsa, sento, respiro, coloco as minhas metas. A minha meta de perder é essa. A minha meta de ganhos é essa. E a minha meta normal é essa. Pronto. E aí eu fico tranquilo e calmo. Se eu estabeleci minhas metas, consegui minhas metas, eu saio do computador e vou fazer outra coisa, né? Ou consegui estabelecer minhas metas. A minha meta é essa. Independente se você trabalha vai investir ou não, mas a minha meta de trabalho é essa. O meu objetivo é esse. Pronto, acabou. Eu encerro o dia e vou para o outro dia. Um dia de cada vez, né? Acho que basicamente é isso. E a lição principal é quem eu sou, para onde eu vou, com quem eu quero estar, onde eu chegar lá. Uau, que massa, hein? Eu já sei com quem eu quero estar, viu? Que massa você tá aqui, viu? Obrigado pela tua presença, Dalila. Foi realmente incrível. A gente estava para marcar, né? Sim. Eu quero te trazer mais vezes, viu? Porque tem muita coisa pra gente falar quando a gente fala de emoção, fala de dinheiro. Eu sou muito adepto a isso, porque eu acredito muito que o que mais deixa as pessoas pobres não é a falta de dinheiro. Não. É falta disso, né? Saber lidar com as suas emoções. E fala pra gente, como é que a galera te encontra nas redes sociais aí? Você pode acessar o Instagram, @Dalila Machado. Meu YouTube também é Dalila Machado. E é isso, né? Eu sou mentora de terapeutas, mas principalmente a minha maior missão é levar a autocura para vocês. É para que vocês entendam que a autocura é possível em qualquer pessoa, nas crianças, nos adultos e idosos. E aí você também pode ser responsável pela sua autocura. Que massa. Isso. Galera, esse foi mais um episódio do nosso Profidcast. Vamos fazer o seguinte, ó. Já deixou o teu like? Já se inscreveu no canal? Já aí no Spotify? Já conseguiu seguir a gente e avaliar com 5 estrelas? Então agora você vai fazer o seguinte. Aqui embaixo tem os links das redes sociais da Dalila. Você vai lá no Instagram dela, manda um direct pra ela e fala o que mais te ajudou aqui no episódio de hoje. Porque eu tenho certeza que vai ajudar muito. Porque é pra isso que a gente vive, né? Então isso aí é a maior recompensa que pode ser. Ou seja, eu falo, o melhor Pix pra gente receber, né, é um comentário no direct falando o que foi o dia de hoje. Tá bom? Então, Dalila, seja muito bem-vindo ao Profidcast. A casa é sua. A porta tá sempre aberta pra você.
Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Claro. né? Consegui pegar vocês aqui pra gente poder fazer esse podcast. Gratidão a você pelo convite. É uma honra falar sobre a minha principal missão, né? Que é levar a autocura e conhecimento, autoconhecimento é poder, sim. Então, gratidão a vocês, todos que estavam assistindo aqui. E realmente, façam isso, por favor, né? Já me segue lá no Instagram, comente, né? O que você aprendeu. Para mim, assim, é o maior ganho que eu posso ter, né? O ganho de que realmente aquela nossa fala foi efetiva, foi eficaz, tá bom? Então é isso, galera. Um grande abraço, muita produtividade financeira pra você. A gente se vê no próximo episódio. E amanhã tem reflexão do Investidor Profile às 6 da manhã. Um abraço. Tchau, tchau.